Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Esse texto diz o seguinte: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Eu quero conversar com os meus irmãos e irmãs nesta manhã sobre o convite da graça. E este texto já nos traz uma promessa de que Deus vai nos abençoar nesta manhã, porque a palavra dele, que é semeada, que é proclamada, que é anunciada, não vai voltar para ele vazia. Assim como a chuva e a neve não caem, sem que deixem de regar a terra, para que ela produza. Então você e eu, nesta manhã, somos esta terra fértil, onde a chuva da palavra de Deus vai cair no nosso coração. E esse convite da graça é estendido a nós, porque eu quero tratar, o primeiro ponto é: a quem é endereçado esse convite da graça? E vejam comigo, por favor, o versículo 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeira coisa que esse texto afirma é que esse convite é para todos. É isso que está no verso 1. Todos vós.
E todos vós inclui homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e velhos, ricos e pobres, cultos e indoutos, brancos, amarelos, pardos e negros, todos daqui, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, esse convite é endereçado ao seu coração. Mas notem comigo que esse convite é endereçado a quem tem sede. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. É curioso que aqueles que não têm sede não ouvirão esse convite, não atenderão esse convite. A salvação é oferecida, mas é preciso ter sede para recebê-la. A chuva só cai sobre a terra seca e as torrentes só caem sobre aqueles que têm sede. Se hoje, agora, você está satisfeito com a sua própria vida, está acomodado em seus pecados, se você está feliz com a vida que você tem levado longe de Deus, ou até de acomodação espiritual, esse convite não bradará a sua alma. Mas se você hoje está sedento, se você é uma terra seca, se você tem necessidade de Deus, esse convite é para você. Porque notem que esse convite é para receber algo vital. Quem tem sede, ou bebe água ou morre. A sede é implacável. A sede estiola, esmaga, tortura e mata você. Se você tiver esse senso de urgência em ouvir a voz de Deus e atender o convite da graça, é para você esta mensagem. Agora notem comigo, que este convite trata de uma sede espiritual que nada na terra pode preencher. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nada que você possa enfiar para dentro da sua vida. Prazeres, dinheiro, sucesso, aventuras, conquistas, diplomas, realizações, nada disso pode matar essa sede que está dentro do seu coração. Você tem uma sede que só Deus pode satisfazer. Você tem um vazio que só Jesus pode preencher. Deus colocou a eternidade no seu coração e tudo aquilo que é terreno, é temporal, não pode preencher este vazio. É claro que esse texto aponta para o Messias. Esse é um texto messiânico. E só Jesus é a água da vida. Só Jesus oferece a água da vida. É por isso que ele mesmo convidou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está escrito lá em Apocalipse 22:17, como último convite da graça: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então esse convite é para você. Vinde às águas. Ele é essa fonte de perdão, de salvação, de vida eterna, de vida abundante. Mas notem mais comigo, esse convite é feito para quem não pode pagar. Está escrito: vinde, vós os que não tendes dinheiro, sim, vinde, comprai e comei. O que esse texto quer dizer? É que o mais rico dos homens, o mais afortunado deles, não pode comprar esta água, não pode comprar a salvação. A salvação não se compra. A salvação não se merece. A salvação não se constrói pelo braço da carne.
Você não alcança esta salvação pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua religiosidade, pelos ritos sagrados. É por isso que você não pode adquiri-la pelo seu próprio esforço. É uma oferta da graça. É para quem não pode pagar. É para quem reconhece a sua falência. É para quem tem consciência da sua completa necessidade da salvação. Deixa eu ilustrar isso para que vocês possam entender melhor. Na antiga União Soviética, do tempo dos czares, havia um homem que se envolvera em muitas dívidas, e ele não conseguia mais quitar as suas dívidas, e ele estava desesperado, com seus credores no seu encalço. E um dia esse homem toma a decisão de tirar a sua vida. E ele pensou: eu vou para um bar, e vou beber, e vou me embriagar. E quando eu tiver já sem capacidade de reflexão, eu vou pegar o meu revólver, e vou estourar os meus miolos. E ele foi para um bar muito conhecido da cidade, assentou-se a uma mesa, começou a calcular suas dívidas. E ele percebeu que a sua dívida era tão grande que ele jamais conseguiria quitá-la. E ao final das suas contas, ele faz uma pergunta: quem pode pagar tanto? E ele bebeu e se embriagou. E dormiu com o revólver na mão e com o bilhete em cima da mesa. Por providência, o czar estava andando por aquela região e entrou naquele bar. E viu aquele homem debruçado em cima da mesa, bêbado. E ao chegar e se aproximar, leu o bilhete: quem pode pagar tanto? E czar colocou embaixo: czar pode pagar. Quando aquele homem acordou, a sua dívida estava quitada. Você e eu não podemos pagar. A sua salvação, embora de graça, não é barata. Ela custou caríssimo. Nem tendo ouro do mundo pode comprá-la. Mas o Senhor Jesus Cristo quitou a sua dívida com o seu próprio sangue. Ele pagou, e pagou completamente. E esta oferta é feita a você nesta manhã. Se você tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor. Mas notem mais. Esta oferta e esse convite é oferecido, irmãos, para quem tem investido a sua vida naquilo que não satisfaz. Olha o verso 2 comigo: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Há muitas pessoas, irmãos, ainda agora, tentando encontrar satisfação para a sua vida, preencher esse vazio, dar significado à sua história. Há pessoas que bebem, há pessoas que injetam drogas nas veias, há pessoas que correm de cama em cama de aventuras, há pessoas que buscam preencher esse vazio da alma com viagens paradisíacas, outros acumulando fortunas e mais fortunas. Mas tudo isso não pode satisfazer, tudo isso não pode preencher esse vazio. Esse vazio só Jesus pode preencher, esta sede só Jesus pode saciar, esse desejo e essa necessidade só Ele pode fazer na sua vida. Não é igreja, não é dinheiro, não é religião, não é rito sagrado, é só Jesus. É Ele, e só Ele, que tem a água da vida, que é a água da vida. Mas notem comigo agora, em segundo lugar, que esse texto agora vai tratar das condições para você receber o convite da graça. Em primeiro lugar, irmãos, confiram aí no verso 2 e 3. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deletareis com finos manjares, e inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A primeira coisa que o texto está estabelecendo como condição para receber o convite da graça é ouvir. Ouvir. A Bíblia diz que a fé vem para o ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui hoje, e você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho de Cristo.
Nenhuma outra voz nos satisfaz. Nenhuma outra voz acalma os vendavais da alma, nem mitiga a sede do coração. Então, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve. Mas como ouvir? Notem comigo o verso 2. Está escrito, por gentileza, observe. Ouvi-me de que maneira? Atentamente. Não é despercebidamente. Não é descuidadamente. Não é superficialmente. Incline os ouvidos. Dê atenção a quem está falando. Quem está oferecendo a você nesta manhã a salvação é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Deus soberano do universo. Incline os seus ouvidos e ouça atentamente. Mas mais do que isso, segundo lugar, você não está ouvindo a homens, você está ouvindo o próprio Deus. Ouvi-me, e a vossa alma viverá. Se você escutar as vozes do mundo, sua alma morrerá. Se você escutar o pecado, a sua alma murchará. Mas se você escutar a voz de Deus, a sua alma viverá. Mas em segundo lugar, o texto vai nos dizer no verso 6, confiram comigo. Buscai a Deus, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. E eu quero destacar aqui, primeiramente, de que maneira você deve buscar a Deus. Como esse texto é um texto messiânico, buscar a Deus corretamente significa buscá-lo por meio de Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está escrito, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Tentar ir a Deus por outro caminho é fracasso. Tentar buscar a Deus através das realizações pessoais é derrota. É só por meio de Cristo. Mas veja você que essa busca, no verso 6, ela precisa ter um senso de urgência. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus lhe dá um tempo de oportunidade. E oportunidades passam. Não é você quem administra o tempo, é Deus. Não é você que inclina o seu próprio coração para Deus, é Ele quem faz isso. E se você não aproveitar o momento, Ele pode endurecer o seu coração endurecido. Você pode querer invocá-lo e buscar arrependimento quando não haverá mais oportunidade, como aconteceu com Esaú. Você pode querer encontrar com Ele quando Ele já virou as costas para você, como fez com Saul. Agora é hora, o tempo é um momento, o tempo é hoje, a hora é agora. Me permita ilustrar isso. Não é uma história, é uma história. Conta-se que houve uma assembleia no inferno. E os demônios se reuniram para traçar uma estratégia para impedir as pessoas de se renderem a Cristo. E nessa assembleia levanta-se um demônio e disse, vamos dizer para os homens que a Bíblia é uma mentira, é um mito. Ninguém vai acreditar nela. Quando alguém levantar para pregar, ninguém vai acreditar nisso. Levanta um demônio mais experiente e diz, não, essa não funciona. Este livro tem sido perseguido, jogado nas fogueiras, atacado pelos céticos, e ela permanece viva. Levantou outro demônio e disse, então vamos dizer para os homens que eles não são pecadores, que o homem é bom, que ele não precisa se arrepender. Levantou outro demônio e disse, não, essa não vai funcionar, porque o homem tem experiência de que ele é pecador, ele tem um vazio na alma, uma sede imensa que ele não sabe o que é, e ele vai buscar, não vai funcionar essa não. Levantou um outro demônio e disse, então vamos falar que nesse mundo plural, o homem pode buscar salvação em qualquer outro caminho, não só em Cristo, mas no
nos caminhos outros que o mundo oferece, das religiões, das seitas, das filosofias, das ideologias. Levantou um demônio mais experiente e disse: não, essa não funciona não, porque aquele que buscar Jesus vai ser salvo. Muitas ideias foram dadas, muitas propostas foram levantadas, até que o maioral do inferno disse: eu tenho a saída, eu tenho a solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é a verdade, vamos dizer para os homens que eles são pecadores, vamos dizer para os homens que só Jesus Cristo salva, mas vamos dizer para os homens que agora é cedo demais, deixa para depois, agora não, agora está muito moço, não, agora ele está cuidando dos seus negócios, não, agora está tarde demais, está muito velho, não, agora está muito ocupado, não, agora ele tem outras necessidades urgentes, deixa para depois, deixa para amanhã, e esse amanhã não chega. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas notem comigo, irmãos, que a terceira condição, a primeira é ouvir, a segunda é buscar, a terceira é converter-se. Olha o verso 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiramente, essa conversão relaciona-se com a vida e com a conduta, porque o texto diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Conversão implica em rompimento com o estilo de vida de outrora, é abandono do pecado. Deus nos salva não no pecado, mas Deus nos salva do pecado. Se não houver abandono do pecado, não houve conversão. Mas notem vocês que, além disso, relaciona-se com Deus, porque o texto diz: e converta-se ao Senhor. Abandonar a perversidade, a iniquidade, é o lado negativo. Converter-se ao Senhor é o lado positivo. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é que este evangelho, que é o convite da graça, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele pega a pessoa mais arruinada e sucateada pelo pecado, a limpa, a purifica, a transforma, a salva. Da última vez que estive aqui, há 15 dias, na terça-feira, eu fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, na celebração dos seus 122 anos de aniversário. E eu estava em Campinas, porque saí daqui para Niterói, e de Niterói fui para Campinas na terça-feira, estava sem carro, e um pastor da igreja foi me buscar. E eu fiquei impressionado porque ele foi me contando a sua história. E ele me disse: pastor, você tem tempo para me ouvir? Falei: claro, nós temos 1h30 para viajar. Ele me disse: eu era um empresário, uma família bonita, meus negócios indo de vento em popa, e um dia, numa das minhas viagens, com alguns sócios, para minha surpresa, quando eu entrei no banheiro, um dos meus sócios estava cheirando um papelote de cocaína. E ele se virou para mim e disse: me desculpe, mas se você quiser experimentar, fique à vontade. Se você não gostar, deixa para lá. E eu disse: pastor, eu tolamente. Disse: tá bom, deixa eu experimentar. E aquele papelote não foi o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o 10º, veio o 100º, e a vida dele foi sendo destruída, e ele não conseguia mais mentir para a esposa, para a família, seus negócios foram entrando em colapso, sua vida foi ficando completamente arruinada. Daqui a pouco a cocaína não satisfaz mais, ele entrou para o crack. E a vida dele foi para o fundo do poço. De clínica em clínica tentava se recuperar. Até o dia
que ao ver sua mulher chorando, seus filhos chorando, sua mãe chorando, ele disse: eu não posso mais fazer minha família sofrer. Pegou uma mala como se fosse fazer uma viagem e disse: pastor, eu fui para a rua. Fui morador de rua 7 anos. Morando debaixo de marquises, na Cracolândia. Virei um bicho. Um ser sub-humano. Comendo o resto de comida. Virando lixo. Para alimentar meu vício. Deixei minha cama quentinha para dormir num papelão. Meu quarto confortável para dormir debaixo de marquises. Minha mesa posta para comer resto. Vivi 7 anos na rua. 6 meses sem tomar um banho. Minha família nunca teve notícia de mim. Circulava que eu tinha morrido. Até o dia que eu estava vomitando sangue de madrugada, 2 horas da manhã, num viaduto. E uma mulher que vinha de uma vigília, me vendo daquele jeito, disse para mim: se você ainda não morreu com essa vida miserável que você leva, é porque Deus tem um plano na sua vida. Naquela semana, de madrugada, ele estava numa praça, drogado, sujo, mal cheiroso. Passa uma jovem de carro, sua filha. Abre o vidro, olha de novo, torna a olhar. O reconhece, sai do carro gritando: papai, 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 e me abraça. Um traste humano. Me levou para casa. Jesus me libertou. Jesus me transformou. Jesus restaurou minha vida, Jesus restaurou minha alma, Jesus restaurou meu casamento, Jesus restaurou minha família, Jesus restaurou meus negócios, Jesus me fez um homem de Deus. A igreja que eu dormi debaixo da marquise dela, 5 anos, hoje eu sou pastor dessa igreja. Este é o poder do Evangelho, este é o poder da graça. Pega o homem mais arruinado e faz dele um príncipe. Ouvi-me atentamente, a vossa alma viverá. É o clamor do Evangelho, é o grito da salvação aos seus ouvidos nesta manhã. Se você olhar comigo, há um encorajamento para você receber esse convite. Se você olhar para o céu, versículos 8 e 9, você vai entender que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. Se você olhar para a terra, no verso 10, você vai ver que assim como a chuva desce, a neve desce e faz florescer e brotar a terra, a graça de Deus vai florescer na sua vida nesta manhã. Se você olhar para a igreja, você vai ver que ela é resultado da graça de Deus. Você e eu que estamos aqui, só estamos aqui porque um dia, você e eu bebemos essa água. Atendemos esse convite. E a graça de Deus nos alcançou e nos transformou. O que acontece? Eu termino. O que acontece quando você aceita esse convite da graça? Destaco aqui, amados, 3 coisas. Primeiro, você é invadido por uma paz e por uma alegria incompreensíveis. Olha o verso 12 comigo. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Oh, amados irmãos, o mundo está procurando alegria e paz. Pode ter certeza disso. Eu não sei quantos de vocês têm visitado uma cidade como São Paulo, mas eu tenho ficado com o coração apertado, sobretudo quando você roda nas regiões mais centrais. As calçadas viraram dormitórios a céu aberto. As cracolândias crescendo. E esse pastor me explicou por quê.
É porque as pessoas que se envolvem com esse tipo de vida nos bairros não ficam lá porque são assassinados lá. Os que moram nas cidades interioranas não ficam lá porque são mais visíveis e visados lá. Eles se transferem para os grandes centros. Essas pessoas que estão lá é porque um dia eles tentaram mitigar essa sede que elas não sabiam o que eram. Mas se você tem um encontro com Jesus, a alegria brota, a paz brota, a vida brota, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. A paz que Ele oferece é uma paz que excede todo entendimento. A alegria que Ele dá é uma alegria indizível e cheia de glória. Mas em segundo lugar, você ganha também uma nova perspectiva de vida. O verso 12, numa linguagem poética, diz: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu acho isso magnífico. Essa é uma história linda, poética. É como se você estivesse caminhando, estrada fora, e você olha as montanhas, e elas estão se alegrando, e elas estão festejando, porque você foi salvo. Você está passando no meio de um arvoredo, e os arvoredos todos estão batendo palmas, porque você foi reconciliado com Deus. A natureza celebra, a natureza se alegra, o mundo à sua volta é mudado. Acabou o cenário cinzento, acabou o pessimismo, acabou o desânimo, acabou a apatia, acabou a solidão, acabou essa angústia da alma, tudo foi resolvido na sua vida, a natureza celebra com você. Mas finalmente, sua vida deixará de ser um deserto, para ser um pomar e um jardim. Olha o verso 13 comigo. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Espinheiro machuca, incomoda, atrapalha, torna a caminhada difícil demais. Mas agora não tem mais espinheiro, agora tem árvores frondosas como o cipreste. Em lugar da sarça, a sarça é um arbusto seco, cheio de espinhos, crescerá a murta, uma planta viçosa e bonita. E será isso glória para o Senhor. Oh, amados irmãos, sabe o que significa isso? Talvez você esteja olhando a sua vida hoje, ela parece muito mais um espinheiro. Quem encosta em você se machuca. Quem conversa com você sai desanimado. Quem se aproxima de você se fere. Mas o Senhor hoje quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Você não será mais um espinheiro, você não será mais uma sarça cheia de espinhos e seca. Você vai ter vida, você vai ter verdor, você vai ter frutos. Você vai ser um jardim grinaldado de flores e um pomar de frutos deliciosos. Então eu concluo dizendo que esse texto que acabamos de ler nos ensina sobre 5 transformações que Deus opera em nossa vida. E eu quero dizê-las para concluir a minha fala. 5 aplicações breves e práticas. Primeiro, Deus chama você, dos versos 1 e 2, dos substitutos para a realidade. Para de correr atrás de coisa para dar sentido à sua vida, significado à sua história. Só Jesus pode satisfazer você. Só Ele tem água da vida. Só Ele pode ser a realidade que você busca nas coisas. Segundo, veja comigo dos versos 3 a 5. Você sai da morte para a vida. Ouvi-me atentamente e a vossa alma viverá. Terceiro, olha comigo os versos 6 e 7. Você vai sair da culpa para o perdão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Você está debaixo do chicote, da acusação, do diabo, que bota você num pelourinho e açoita você com culpa todo dia. E o Senhor hoje quer libertar você, quer perdoar você, quer restaurar a sua mente, a sua psique, a sua alma, as suas memórias. Quarto, Deus vai tirar você do medo
para a certeza. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos e os seus caminhos. Finalmente, Deus vai tirar você de um deserto para um paraíso. Você não será mais um espinheiro, você não será mais uma sarça, você será um cipreste, você será uma murta, você será uma planta viçosa que vai florescer e vai frutificar para a glória de Deus. Este é o convite da graça, este é o convite de Deus ao seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém.